Olá, um ótimo dia para você. O valor do amor está vinculado à soma dos sacrifícios que estás disposto a fazer por ele. Já iniciei o programa parafraseando Ellen White. Estamos iniciando mais Mulher de hoje com oferecimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, acolhendo e cuidando do ser humano durante todo o ciclo de sua vida. E para a mensagem de hoje, diz assim: que você seja alegre mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame seus íntimos, mesmo quando sofrer frustrações. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Isso é ser feliz. Que através deste livro da vida você garimpe ouro dentro de si mesmo e seja sempre apaixonado pela vida. E descubra que você é um ser humano muito, muito especial. Pense nisso com carinho. Tenha uma ótima semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez algum tipo de jejum na sua vida? Jejum, para quem não sabe, é a abstinência voluntária ou redução de alguns ou todos os alimentos, bebidas ou ambos por um período de tempo. Embora às vezes seja visto como prejudicial à saúde, o jejum de curto prazo e feito com responsabilidade pode oferecer benefícios à saúde. Essencialmente, o jejum ele limpa o nosso corpo de toxinas e força as células a processos que geralmente são estimulados quando um fluxo constante de combustível dos alimentos está sempre presente. A questão é, será que o jejum é seguro? Quais seus benefícios? Então hoje nós vamos conferir diferentes métodos e entender os prós e contras de jejuar com a participação do cientista alimentar e palestrante Tiago Rocha, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Adorei o presente. Olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Mais uma edição, Curas Extraordinárias, os melhores tratamentos naturais do mundo. Eu já tenho aquele outro primeiro, Curas Extraordinárias. E agora eu quero... O Tiago chegou aqui na TV com este presente para mim. E eu quero saber dele, né? Já que ele manja pra caramba de alimentos. Mas também, gente, o Tiago estuda constantemente, está sempre estudando, sempre pesquisando, sempre indo atrás, não para nunca. Até porque a gente sabe, um dia o ovo já fez mal. Hoje, o ovo faz bem. Tiago diz que o ovo é um dos alimentos indispensáveis na nossa refeição diária. Então, como é que fica a cabeça das pessoas, né? Uma hora pode, uma hora não pode, uma hora é boa, outra hora não é. Você já jejuou? Eu já. Jejum intermitente? Pouquíssimas vezes. Mas já fiz um propósito com Deus e que eu jejuei. Nada a ver com jejum intermitente, tá, gente? É um outro tipo de jejum. Ali foi um propósito divino que eu quis fazer. Mas hoje o Tiago vai contar pra gente. Tiago, os melhores tratamentos naturais do mundo, disso eu não tenho dúvida, porque o teu livro Curas Extraordinárias é simplesmente um sucesso. E eu quero saber a diferença de um de outro, porque eu já vi aqui que tem receitas semelhantes. Seja bem-vindo, querido. Muito bom te ter aqui. Sibeli. Tiago, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, é extremamente muito bem recebido, tem programas de TV em rede nacional, em todo lugar que ele vai passando e deixando a sua palavra. Tiago é um homem de Deus, né? E quando a gente é de Deus, as coisas fluem. Foi. Não é mesmo? Bem-vindo, querido. Obrigado. Esse livro, na verdade, é reunião de todo o meu conhecimento. Nossa. Eu sempre tive livros bons. O curso de sempre foi bom, mas faltava algo nele indispensável, que era do dia a dia. Sim. Então, nesse livro, eu coloquei mais 10 tratamentos, o outro tinha 90, esse tem mais 10. Inclusive, fiz um tratamento específico para TDAH,
e hiperatividade, que é do momento. Coloquei, é um dos únicos livros que tem tratamento para Covid-19, casos leves, casos graves. E ele tem 40 tratamentos práticos. 40 tratamentos práticos. Além dos que já tinham, tu acrescentaste 40 a mais, só que prático. Às vezes a pessoa não está doente naquele momento de uma doença, mas tem um probleminha. Por exemplo, só olhe para te ver aqui, ó. Isso aqui é prático. Ah, eu estou com diabetes, subiu para 300. Pedra nos rins. A pessoa... pedra no rim. Pedra nos rins. Ou os homens que eu digo. Eu já faço? tive pedra nos rins, mas os homens então, sofrem mais. Eu ensino praticamente, de uma forma prática, o que ela tem que fazer urgentemente. Está com uma dor violenta nos rins. Ah, o meu diabetes subiu demais. Você vai correndo, pega uma panelinha, uma cebola roxa, pica bem picadinha, um pouco de água, ferve. Perfeito. Tá? Depois coa essa aguinha de cebola, espreme o limão dentro. É como se injetar insulina. É a mesma, abaixa assim, ó, vai salvar a tua vida. Então, faltava esse detalhe. Ah, estou infartando, estou com crise de ansiedade, estou com dor no fundo do olho. Sabe, a pessoa não está doente, a mulher não está doente, por exemplo, mas às vezes não está produzindo leite para amamentar. Verdade. Entendeu? Então, toma esse chazinho aqui. Então, isso são mais 40 tratamentos práticos. Eu coloquei princípios de hidroterapia, trofoterapia, fitoterapia, aprendi a fazer chá. É mesmo? Porque não tinha isso. Isso, porque tem muita gente que não sabe. Por exemplo, eu peguei... Acha que misturando todas as ervas é ótimo. Não, e tem pode. ervas que não podem ser misturadas. Não pode ser misturado, não combina. Por exemplo, quando é para estômago, tem que macerar, esmagar. Isso. Quando é não flor... é fervido. Quando é flor, tu tem que colocar a flor na xícara e colocar água fervendo em cima. Isso. Quando é casca ou raiz, tu tem que ferver junto com a água. Entendeu? Então são detalhes que a gente foi ensinando. Coloquei também primeiros socorros, que não tinha. É verdade. Não tinha primeiro socorro. Então a pessoa às vezes engasgou. O que ela vai fazer? Engasgou alguém da minha família, o que eu faço? A gente sabe aquela manobra, esmagar a pessoa ali. Mas se tiver engasgado sozinho, não tiver ninguém em casa. Verdade. Entendeu? Então eu ensino como é que faz. Olha, inflamação de garganta, azia, anemia, aftas, rouquidão. Tudo prático. É aquela infecção de urina. Isso me interessa. É aquela receitinha básica e que é científica e que produz efeito. Tá? Então, esse livro aqui, eu agrupei os melhores tratamentos do mundo inteiro. Olha o modo prático. Própolis com copaíba, gente, é excelente para infecção de urina. O modo prático de combater as principais infecções urinárias. 1 xícara de água com 10 gotinhas de própolis e 2 cápsulas de óleo de copaíba ou 5 gotas do óleo essencial. Eu tenho copaíba em casa no óleo essencial. Serve. Tomou à noite, de manhã não tem uma infecção. Faz por 14 dias? Não, esse aí não. Esse eu coloquei para 14, mas isso pode ser... São práticos. São práticos. São práticos. Então, é um livro, esse livro, se tu ver a capa dele, dá uma olhadinha na capa, Sibeli. Olha só o fundo dela, o que tem lá? Não é um mapa? É um mapa. Eu coloquei o que tem de melhor no mundo aí. É o mapa do mundo. O melhor alimento para o intestino está aí. O que tem de melhor, não é que é meu. Qual é o melhor alimento para o intestino? Qual é o melhor alimento? Na verdade é a planta. A planta. planta. Chama-se jalapa, foi descoberta no México. O jalapa, tu tinha falado. Para desintoxicar foi descoberto na África, que é o carvão vegetal. Para enxaqueca foi descoberto nos Estados Unidos, que é o mel babosa. Então a gente vai colocando aí dentro o que tem de melhor do mundo. Olha, É a Lição Ouro, é o melhor livro. Eu não tenho vergonha de dizer e nem dúvida. É o melhor livro de medicina natural do mundo. E aqui tem engasgamento em adultos, em crianças, engasgar sozinho, crise de pânico. Eu explico para não confundir com infarto. Explico tudo direitinho ali, sabe? O que eu tenho que fazer? Respirar profundamente. Vai correndo na tua farmacinha da tua casa, pega um álcool, pode ser álcool, e cheira. Vai reduzir a ansiedade na hora. Tudo coisas que tu vai se adaptando. Não, é um livraço. Não, show de bola. Eu não tenho dúvida de dizer que esse livro é um dos melhores livros do mundo em medicina natural. Não porque é meu. Não, eu sei disso. Porque eu trouxe realmente o que mais funciona no mundo inteiro. Caramba, muito bacana. Cada dica interessante, hein? E é prático agora. Prático. O outro era bom, agora esse é para qualquer momento. Gente, não, é um hospital em casa. E metido, olha só as fotos aqui, ó. Tonico Pereira, Léo, o cantor Léo, o Ratinho, a Mauri Júnior. Tu teve no Mauri Júnior, no Ratinho, né? Da Atena lá no cantinho. Isso, Caçulinha, a Geise Arruda. A Simone, lembra a Simone? A Simone, imagina. Deu câncer agora, deu câncer. Tá com câncer, a Simone, o Padre Juarez, o Ronivon, Gilberto Barros, a Dani Albuquerque, Eduardo Costa, Leonardo,
Ah, então tu teve lá no baile deles? Ah, eu tô por tudo. A Flor, nossa, a Flor tem um programa no SBT, né? O Fofocalizando, eu acho. Alguma coisa assim. Não envelhece. Que legal. E o da Atena, olha que bacana. Nossa, tantas pessoas que tu já teve então, participando, É um né? reconhecimento. Faltava algo. Faltava. Sabe? Faltava. Não, agora eu tenho um livro que eu posso usar para qualquer momento. Desde um primeiro socorro. Eu dou o telefone certo. Porque às vezes a pessoa está ali, está dando um derrame cerebral. Ah, o meu pai está dando um derrame cerebral. O que eu faço na minha vida? Então. Corre, vai na internet e não sabe se é verdade ou mentira. Não. A internet estragou tudo. Com certeza. Entendeu? Aí tu pega, vai correndo no livro. É uma faca de dois gumes. O número né? certo, porque tu pode ligar para o número errado. Do número certo, deitar a pessoa. Eu explico direitinho. Nossa. Até chegar os nossos grandes profissionais que são os bombeiros, né? É verdade. Entendeu? Então, até chegar no hospital, para o médico poder ter... Quantas pessoas chegam no hospital infartando, morrem porque não tinha o primeiro socorro lá? Ah, é complicado. Tem muita gente, né? Muita gente. Aí vai para a internet, não sabe o que faz? Não sabe. E até porque a internet não dá para... Quando não se trata confiar. de saúde, não dá para recorrer à internet. A gente tem que procurar um profissional, né? Tiago, segura as pontas aí. Eu sei que tu está animadíssimo hoje para falar, porque a gente sabe. Segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem. Você concorda? Vai discordar, né? Não tem como, né? A gente sabe que nem só de pão vive o homem. A gente precisa alimentar a nossa alma, a gente precisa alimentar a nossa mente, porque quando a gente alimenta a nossa alma, a nossa mente, quando a nossa cabeça está boa, o resto tudo flui, né? Nós vamos para um pequeno intervalo com oferecimento da Clínica Mimo Pediatria Integrada. Fica no edifício Sato 3, localizado ali no bairro Vila Moema, de frente ao Hospital Unimed. Clínica Mimo Pediatria Integrada tem mais de 14 profissionais especializadíssimos, tudo na área da pediatria. Ou você pode levar seus filhos até os 18 anos, 19 anos de idade, né? Que ainda estão na fase de formação aí, estão na adolescência, para depois entrar na vida adulta. Então, se precisar, vacinas, corra. Clínica Mimo tem todas as vacinas para você deixar a sua saúde em dia, porque a gente sabe que saúde é prevenção, né, gente? E além da vacina, alimentação. E hoje nós vamos falar de jejum, mas como assim? Não é meio contraditório comer, jejuar? Vocês vão entender por que o jejum é tão importante. Mateus já dizia que nem só de pão vive o homem. A gente volta em instantes, não saia daí não, porque é rapidinho, até já. Olá, voltamos e hoje é a participação do palestrante cientista alimentar Tiago Rocha. Ele que é natural de Tubarão, reside em Tubarão, mas Tiago é conhecido, reconhecido internacionalmente. Seu livro, Curas Extraordinárias, já foi vendido em mais de 90 países e agora ele me sai com outra edição, só que mais completa. Além de todas as curas extraordinárias que ele já explicava naquele livro, esse aqui, gente, tem 40 a mais, 40 dicas a mais para que ele acrescentou para poder nos ajudar a termos mais saúde, que a nossa saúde mental, física e espiritual fique em dia, né, gente? Porque sem saúde nós não somos nada. Agora, nem só de pão vive o homem, isso é fato. Você gosta de um pãozinho, né? E aí, quem não gosta, né? Pãozinho, carboidrato, né? Um açúcar, tudo vicia, né? Tudo vicia. Agora, Tiago, querido, me conte, você já jejuou muitas vezes? Muitas vezes. O jejum, na verdade, Sibeli, você está em casa, o que tu falou para mim, eu fiquei triste ali. Não por ti. Sabe, a internet está deixando as pessoas todas confusas. Cheio de modinha e invenções. Mas quando a gente fala de jejum, o jejum é praticado por diversas religiões do mundo.
há milênios. Mas quando a gente fala de jejum, existe um lado científico nele. Existe muito mais saúde em não comer, Do que comer. em dar pausas na comida, do que em comer. O jejum, a gente vai falar de 3 princípios básicos do jejum, tá? Primeiro, é regularizar o paladar. Isso. Porque as pessoas estão com um tom de paladar que não é mais saudável, elas não têm prazer mais em comida de verdade. Quando uma criança come uma maçã, ela não tem gosto mais naquela maçã, porque o paladar dela se perverteu pelos alimentos que se ingere hoje. E o jejum, a gente vai estudar, ele ele é libertador. Se uma pessoa tem dificuldade de gostar de comida saudável, eu não gosto de fruta, não gosto de salada, eu não gosto disso. Se ela pega e jejua, ela vai devagarzinho, ao longo dos dias, voltando ao tom natural. Tão forte isso, que ela consegue, porque o paladar vai se aguçando cada vez mais, igual o cara que é gastrônomo. Tem aquele cara que prova, ele vê os tons, os detalhes. Eu tenho um paladar bem apurado. Eu sou de degustar e sentir o sabor, o que condimento foi utilizado, os temperos. Isso é da natureza humana. Mas a maioria das pessoas, Mas Sibeli, a maioria não elas estão tem. travadas por quê? Porque a carne, Já come rápido a carne de demais. panela delas tem não sei quantos temperos. Isso. Ela Perde até o sabor natural. Eu vou te falar de coisa que não presta aqui. Isso, tá? vai. Pra eu ter uma ideia. Ela vai comer um x-salada. Nossa. Ela enche de molho. Ela nunca sentiu, que não presta, não tô falando que é bom, ela nunca sentiu nem o lanche ali dentro. Então acaba tirando, pervertendo o paladar. E o que dá a fome? O que dá a fome? É não comer. Você fica aí, por exemplo, vamos dizer que fosse só tomou o teu café da manhã, pula o almoço, trabalha o dia inteiro e vai lá à noite jantar. Não fica gostoso? Sim. Tá com fome? Claro. Quanto mais fome, a gente diz que tem antigo ditado dizia que gato com fome lambe até sabão. Isso. Ora. Aquele arroz que era simples, quando ele é ingerido com fome. Um prato espetacular. Então, se você quiser que o teu filho, por exemplo, comece a comer melhor, você tem que tirar esse negócio de estar dando comida cada vez que ele tem vontade. Porque isso vai pervertendo o paladar dele. Até que chega um momento que ele não consegue gostar de mais nada. Porque está tudo cheio de droga, está tudo cheio de tempero que eles são até saudáveis. Mas aí tu enche de vários tipos de tempero, faz uma misturança total. Quando vai comer alguma coisa que é simples, não sente o gosto disso. Não sente. E é triste. Muito. Porque o cara que toma café, ele enche de açúcar, não sente o gosto. Ai, o cara que toma chá, amarguinho. o cara que toma chá, enche de açúcar, não sente o gosto. Suporto o açúcar. Então o chá. paladar, quando tu pausa, é verdade. Quando tu pausa de comer aquilo, e eu sou biólogo, entendo de fisiologia, isso é indiscutível. Às vezes eu falo essas coisas, não é para a pessoa entender que o Thiago sabe isso, não. É para a pessoa entender que eu não estou brincando entender que tu não está brincando, não estou brincando no que tu não é leigo no assunto. Isso, não estou brincando no assunto. Então, eu tenho que comer, porque senão eu vou entontar. Isso já é psicológico, gente. O teu corpo já sabe disso, tu está tão viciado em comer direto sem parar, que se tu dá uma pausa, ele está tão precisando daquela comida, que ele não precisa daquilo, tá? Que ele te entonta, que ele te dá vertigens, mas não existe. Deixa eu te explicar. Açúcar, teu corpo usa primeiro, depois gordura e depois proteína. Se tu tiver com fome, bota a mão na tua barriga e tu tiver bucho aí, enquanto esse bucho não acabar, tu não vai morrer, filho. Porque o corpo vai usar essa gordura como forma nutricional. Isso é fisiologia. Então não fica esse negócio, eu estou morrendo de fome. Não. Tu tá cheio de comida. Se tu tiver bucho, que é barriga, né? Tu ainda tá saudável. Então, não fica com essa neura de comer direto. Então, o primeiro passo... E aí, só voltando ali lá atrás um pouquinho, porque tu lembras que antigamente falava-se que comer bem é comer a cada 3 horas. Não, isso é loucura. Isso chega a ser loucura. Eu procurei o cara que inventou isso, eu não achei até hoje. Nem eu. Porque daí a questão da nutrição, principalmente as nutricionistas, ou os profissionais dessa área de nutrição, eles orientam, tem que comer a cada 3 horas, pequenas porções. Já mudou. Isso já mudou, Já né? mudou bastante, mas eles... E aí vieram com jejum intermitente. Que é outra a gente vai chegar nessa outra parte do jejum. Outra coisa do jejum que é interessante, Sibeli, é que ele é capaz de restaurar a saúde. Existe uma falsa fome, uma falsa necessidade de comer. Às vezes a pessoa acha que o estômago está com fome, ele se sente fraco. Eu estou fraco porque eu não comi. Não é.
Essa tua fraqueza é que o teu corpo, o estômago está tão cheio já do dia inteiro que não para de comer, que ele ficou debilitado. E essa falsa sensação de fraqueza, na verdade, é um pedido do corpo para te parar de comer. Olha. Entendeu? Tu tem que parar de comer para o teu corpo poder reagir, poder limpar o teu organismo. É como se fosse reprogramar o organismo para receber os alimentos mais saudáveis. Se tu der para o teu estômago 8 refeições, 30 dias, todos os dias, 8 refeições por dia. Se depois de 30 dias, que cria um hábito, tu não der 8 refeições, ele vai sentir saudade disso aí. Vai. Você tem que comer 3 vezes por dia e estourado 4. Não existe essa necessidade de comer direto. Você tem que aprender a comer alimentos mais nutritivos em menor quantidade. Quando o estômago está abarrotado demais, a única coisa que ele precisa fazer é parar. Você tem que parar de comer. É 4 a 5 horas a pausa de digestão. E as pessoas não respeitam isso. Elas comem sem parar, beliscam sem parar. O órgão, o estômago, que não para, vai refletir, esse sofrimento dele vai refletir num monte de doença. Claro. Tá com refluxo, pois não para de comer. Tá com diabetes, não para de comer. Tá com insônia, não para de comer. Então, quando tu pausa, tu dá... Isso aqui é muito bonito. É científico, é muito bonito. Deixa eu te explicar. Tu tá doente. Vamos dizer que tu esteja aí com febre, que é um princípio do jejum. Febre. Tô doente. Daí tu vai comer. A força, a energia que o teu corpo precisava para utilizar do teu corpo para restaurar a tua saúde, ele vai utilizar para digerir o bife que tu comeu. Entendeu? Então, se tu não come, a energia que o teu corpo tem, ele vai utilizar lá para a doença. Para a recuperação. Para a recuperação. Então, quando eu estou doente, o corpo faz isso automático. Eu que sou sismático. Se estiver, por exemplo, bem gripado, a primeira coisa que tu perde é a fome. É verdade. Tu perde o paladar. O corpo já sabe disso. O corpo entende. E aí eu fico comendo. Come, meu filho, não fica fraquinho. É. Claro, a pessoa está com uma febre de 39 graus. Ela está perdendo muita caloria. E ela está 2 dias sem comer? Aí não. Tu tem que administrar para o teu filho ou para ti mesmo um alimento leve, suave. A sopa é o melhor método, com torrada. Leve, suave, para que exista uma nutrição no teu organismo depois de um dia, que tu já ficou um dia com febre, lentamente. Aí tu consegue sim restaurar a tua saúde de novo. Então, eu estou doente, como o mínimo possível, como o mínimo de vezes possível. Eu preciso administrar isso. Eu não posso fazer com que eu venha comer muito, porque a energia para gasta na digestão era a energia que você ia gastar. O corpo faz isso com infecções. O Covid-19, quantas pessoas ficaram aí calvas? Nossa. Por que perdeu o cabelo? Porque o corpo, ao invés de dar energia para crescer fio de cabelo, que ninguém morre sem cabelo, ele pegou e deixou o cabelo cair, não deu mais força para lá e utilizou para restaurar o corpo. Para restaurar o corpo em outros Então, é o princípio... segmentos. Temos um minuto, né? Agora, último minuto. E depois eu vou mostrar as pessoas que mais fizeram jejum no mundo, os jejuns mais famosos, e eu vou explicar um princípio de dentro do corpo e o porquê que o jejum faz tudo isso que eu estou falando. Perfeito. Olha, você já jejuou? Também tem aquela coisa, não dá para fazer um jejum assim à toa, né? Vou fazer jejum, pai... Eu vou ensinar depois. Qual é? O Thiago vai explicar o melhor jejum, qual o mais adequado para você cuidar da sua saúde. A estética é uma consequência, gente. A perda de peso é uma consequência. Lógico. Eu estou tomando tal medicamento que engorda. Não é um medicamento que engorda. No máximo, ele retém líquido, você vai inchar. Mas o que engorda é a comida. Com certeza, o seu medicamento estimulou o apetite e aí, consequentemente, você come bem mais do que o normal. Porque não tem remédio que engorde. E sim, o que engorda são os alimentos e bebidas. Algumas, quer dizer, a maioria delas, né? Se a gente não cuidar, elas vão te incomodar. A gente volta daqui a pouquinho com o palestrante, cientista alimentar, biólogo, Thiago Rocha, que hoje veio para falarmos sobre o jejum. E aí, vai pensar em jejuar? Primeiro tem que pensar, cuidar da saúde. E são 3 pilares, né? Física, mental e espiritual. Se a gente não estiver bem num desses segmentos, não está bem em nada. A gente tem que cuidar, primeiramente, da nossa saúde, tá bom? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
Até já. Olá, estamos de volta. Estou aqui rindo, né? Porque o programa Mais Mulher é isso. Além de ser cultura, também tem leveza, né? Mesmo que a gente fale sobre alguns assuntos, às vezes que são mais pesados, mesmo assim a gente sempre procura trazer leveza, tanto aqui no estúdio quanto para os telespectadores ou internautas que estão nos acompanhando. E falando em internautas, tem uma galera nos acompanhando pelo Facebook, Ajuda Jágua. Ela está dando bom dia, a Marcia Alice Gusti também, Adriana Corrêa Pacheco, bom dia a todos. Ajuda Jágua está dizendo que o Dr. Tiago é maravilhoso e que te segue no YouTube, hein? Braço, olha beijo. Só, a Regina Steiner está nos acompanhando, dando bom dia. Minha sogra, beijo sogra! Regina, a dona né? Áurea, a Regina Steiner é lá de Armazém. A dona Áurea Guezing é de Braço do Norte, está lá em Rio Bonito nos assistindo. A Regina está dizendo, bom dia, querido, simpático Tiago Rocha, o Gelson Oliveira está nos acompanhando. Bom dia, belo assunto, saúde é o equilíbrio. O Gelson reside em Criciúma, mas não para, Criciúma, Floripa. A Raquel Medeiros está bom dia, ela disse que faz jejum desde outubro de 2021, tomando bastante água. Eu vou ensinar ela hoje a forma correta. Então, Raquel, né? ensine a Raquel Medeiros, ensine a forma correta de jejuar. Eu trouxe umas imagens aí, se colocar a primeira, pede para o menino colocar a primeira, Vamos lá, que é uma Big. curiosidade, é a pessoa que mais jejuou no mundo. A pessoa que mais jejuou no mundo. Vamos lá, vamos ver, em sequência. Vamos ver a primeira imagem, o maior jejum da história aí, ó. Vai, passa aí, passa essa, Ó, passa esse essa. aí já foi, o remédio Vai. chamado jejum, né? Passa. Vamos para a segunda, então. Vamos lá. Vamos Passou para a segunda essa, imagem. essa aí, olha aí, ó. O maior jejum da história. O Augusto Barbieri, tá? É um escocês. Ele jejuou 382 dias, dá um ano e pouquinho. Ele chegou no hospital com 205 quilos. Ele foi fazer uma experiência no hospital da cidade dele. Foi monitorado para ficar 40 dias. Caraca. Só que aí ele não sentiu fome. O organismo se adaptou e ele foi seguindo o jejum. Foi seguindo. Chegou a um ano e pouco de jejum. Ele chegou com 205 e saiu com 80. Ele precisava fazer uma cirurgia bariátrica urgentemente, e até é um exemplo, né, para as pessoas. Claro que a forma que ele fez jejum, ele fez bem monitorado. Bem monitorado. Ele viveu de chá, acompanhamento médico, ele né? viveu de chá, café e água com gás e vitaminas. Tá? Só? Não é saudável isso aí, mas ele foi monitorado. Ele foi monitorado. As vitaminas eram potássio, mais de 205 sódio. ele foi mais de para 120 quilos. Ele foi para 740 gramas. 120 quilos mais ou menos. 740. 120 Gente, quilos. é muita coisa isso. Ele conseguiu através do jejum. De jejum. Jejum. Não precisa fazer igual ele. Depois o jejum mais famoso do mundo, coloca Vamos lá, aí. o próximo imagem. Qual é o tipo de jejum mais famoso? Mais praticado no mundo é o mês de Ramadã, que é para os islâmicos, o pessoal islâmico, quando o Maomé recebeu o Alcorão, que é a Bíblia deles lá. Exatamente, que é a Bíblia, o Alcorão. Então eles fazem jejum de 30 dias todo ano. No caso esse ano vai cair em março, dia 22 de março, e acaba dia 20 de abril, o jejum de 30 dias deles. É uma coisa interessante do jejum deles também, Ocibele, tá? E aí, além do jejum... Não, eles não comem durante o dia. Não comem durante o dia. Não, anoiteceu, o pau pega. Eles comem, amanheceu, sem nada e sem água. O jejum deles é sem comida e sem água. Opa! Que esse é o melhor jejum. Eu vou explicar direitinho. O com água terapêutico, o sem água e sem comida, isso aqui restaura a doença incurável. Mas vamos chegar a esse ponto aqui. Próxima imagem para nós ver aí também. Vamos lá, próxima imagem. Eu coloquei e separei porque a gente... Os jejuns famosos na Bíblia. Vamos lá, ó. O mais famoso, os 3 mais famosos, né? O de Moisés, 40 dias. O de Elias, que foi 40 dias. E o de Jesus, que foi 40 dias também. Só um detalhe religioso, não científico, mas religioso, tá? Adão caiu pela comida. Está escrito assim, ó. A árvore era agradável aos olhos e boa para comer. Jesus, biblicamente, teologicamente, era o segundo Adão. Sim. A primeira coisa que ele fez antes de começar o ministério foi vencer o paladar. Sim. Quem vence o paladar, vence tudo. Fica mais calmo, consegue controlar melhor a vida. O apetite é o regulador de sucesso.
Regular de sucesso. Os grandes homens do mundo, Platão, jejuava para poder ficar mais inteligente, Hipócrates, gente que jejuava para poder ficar mais inteligente. Olha. Esses caras, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Tudo sempre comiam um pouco. Tá? Agora eu vou explicar a questão científica do processo. Se quiser botar a imagem aí, bota a imagem para mim, essa próxima imagem. Eu quero explicar isso aqui, porque é muito complexo. Eu tentei colocar da forma mais simples possível. Vamos lá. Depois de 8 a 10 horas de jejum. Bota a outra imagem, nós vamos ficar na outra imagem um pouquinho. Na outra imagem depois dessa. O corpo começa a iniciar um processo, chama-se de autofagia e heterofagia. Ó, isso aqui é uma reciclagem. Sim. Depois de 8 horas, esse lado aqui, essa aqui são células gordurosas. À esquerda, Depois aí de na tela. 8 a 10 horas, da esquerda da tela, o corpo começa a queimar gordura. Certo. Gordura lipotrópica. Lipotrópica é a capacidade de reter toxina, começa a desintoxicar. Essa pele aqui é uma pele de queimada de sol. Nossa. São células mortas. Sim. A pessoa realmente está com um problema sério. Depois de 8 horas, começa a restaurar o tecido. Se uma pessoa, por exemplo, teve uma queimadura muito grande na praia, Sim. e ela fica só na água, deixando o corpo restaurar, isso aqui acelera 10 vezes o processo de cura. E lá é um processo cancerígeno. Depois de 8 horas, o próprio corpo começa a fazer 2 princípios interessantes. Mostra na tela, por gentileza, aí. 2 princípios interessantes. Hoje é uma aula um pouco mais científica, mas eu sou próximo. E, ó, começa a entrar em autofagia. O que é autofagia? Auto vem de si mesmo, fagia, comer a si próprio. Comer a si mesmo, né? Isso. O que acontece? Dentro da célula nós temos uma estrutura chamada lisossomo. Sim. O lisossomo, quando ele vê uma estrutura da célula doente, uma mitocôndria, por exemplo, Sim. que é uma estrutura, que da gera célula. energia dentro da célula. Ele vai lá, algumas proteínas envolvem, olha o esquema da esquerda para a direita, envolvem a peça estragada dentro da célula, vai envolvendo. Aquela parte azul é o lisossomo, entra dentro da célula, lá tem 40 tipos de enzimas digestivas, é um estômago dentro da célula. Olha como Deus criou as coisas. Deus é perfeito. E ele vai lá e derrama dentro daquela proteína, aquela membrana de proteína que foi envolvida ali pelas proteínas, Sim. e vai digerir. Que é onde vai ficando o azulzinho ali. Vai digerir completamente e aquela estrutura morta vai embora. Se eu tenho um princípio de câncer, pode voltar para a gente aqui a imagem. Se eu tenho um princípio de câncer, Sibeli, eu estou iniciando uma célula cancerígena. Está dando uma célula cancerígena. Tá, em mim. Pode tirar a imagem, Biga. Eu estou com uma célula cancerígena. Eu não sei que eu estou com câncer. Certo. Eu paro de comer. Quando eu paro de comer, depois de 8 horas, o corpo vai acionar a autofagia. E vai começar a verificar onde eu estou doente. E vai fazer esse processo de morte. Vai limpar do meu organismo aquela célula cancerígena. Ou aquela peça estragada dentro da célula que depois de um tempo ia ser replicada em outra célula doentia. Porque o câncer é copiar uma célula estragada. Isso. Ele pega uma célula estragada e copia a célula estragada. E vai copiando e vai dando os defeitos, que aí pode ser diversos problemas. Pode trazer a imagem aqui para o estúdio, Biga, por favor? Isso, gratidão, querido. Entendeu? Então, quando eu faço o jejum, inicio o jejum, eu entro em autofagia, que é quando o corpo ele recupera o que está dentro do corpo. Entendi. E heterofagia, que é quando eu recebo uma toxina de fora. Por exemplo, se eu comi muito nutriente, mesmo saudável. Mesmo sendo saudável. Muita gordura, que é um macronutriente. Muita proteína, que está na célula demais. Se eu paro de comer, o corpo vai fazer a heterofagia, a limpeza daquilo de dentro. Sim. A célula funciona perfeitamente. É porque eu penso que também tem que ser de dentro para fora, né, Thiago? Dentro para fora. De dentro para fora. Só para o pessoal aprender em casa didaticamente. Estrutura que quebrou dentro do corpo, autofagia. Coisas de fora, agrotóxico, muito nutriente, heterofagia. Sempre lembra. Mas quando que acontece isso? Naturalmente, porém, quando eu jejuo, 8 a 12 horas, o corpo começa a ativar isso muito mais vezes. Então, existe um biólogo muito famoso, ganhou o prêmio Nobel, ele mostrou os mecanismos da autofagia para o mundo inteiro. Por isso que hoje se fala de jejum intermitente, porque se mostrou isso. Mas a Bíblia, os países religiosos, todos sempre praticaram jejum. Sim. A melhor forma de você ter saúde é através da prática de jejum. Eu fico muito assim emocionado,
porque é um remédio tão simples, né, Cibele? É verdade. Sabe, esse conselho que eu estou te dando aqui, esse aqui eu vou falar, é muito compromisso que eu vou falar agora. É mais eficaz do que qualquer tratamento ou conselho médico. Isso aqui que eu estou falando é muito forte. O jejum feito da forma correta é mais eficaz do que qualquer tratamento ou conselho médico, meu jovem. Então, quando eu como demais, eu adoeço. Todas as populações que vivem muito, elas são populações que comem pouco. É verdade. Todas. Então, a Cibele falou uma coisa que eu estudo muito, mas estou praticando na minha vida agora. Praticando. Porque estudar é uma coisa, praticar é outra. Uma coisa é a Saber, teoria. outra coisa é praticar. É eu verdade. estou, nos anos para cá, saboreando mais o alimento. Isso. Entende? Eu também. Porque às vezes tu come muito rápido, igual coruja, tu acaba não digerindo bem o alimento. Eu não gosto. E ainda tu não sente o paladar, não sente o gosto daquela comida que você está comendo. Então, quando você mastiga bem, come devagar, você acaba comendo menos, aproveitando mais essa comida, conseguindo ver o que você está comendo, né? Então, você vai ter, com certeza, muito mais saúde à medida que você vai fazendo jejum, à medida que você vai pausando. Como remédio para doença, como remédio para febres, e como realçador de volta do paladar. O jejum, eu não tenho dúvida que ele é capaz de te dar muita saúde. No próximo bloco, tu tens algumas perguntas, né, para fazer. Umas perguntas, a gente vai responder essa questão de jejum intermitente, quanto tempo eu tenho que fazer, se é com água, se é sem água, o que eu posso comer, como quebrar o jejum. Exatamente. Porque no meio de Ramadã eles ficam a noite inteira sem comer, Eles ficam a noite, de dia, mas de noite o pau pega. E à noite eles comem. E como assim? Mas come demais, não faz bem. Não faz bem, A gente vai né? explicar isso tudo Mas aí é direitinho. uma cultura, né, religiosa, ou seja, a gente vai são explicar. dogmas e a questão cultural também, né? Mas olha, a gente vai para o intervalo, lembrando que o programa, já que estamos falando de comida, não posso deixar de falar nos supermercados atacadistas e varejistas do De Pieri. De Pieri tem no bairro Oficinas, Vila Esperança e Fábio Silva. Lá tem oferta todo dia. Pensou em comprar e economizar? Não esqueça. Supermercados De Pieri em Tubarão, hein? Não tem nada a ver com outros municípios. É de Tubarão. 3 opções em Tubarão aqui para você. Um grande abraço para a família De Pieri. Eu volto daqui a pouquinho conversando com o Tiago Rocha, falando sobre jejum. E olha quanta informação eu estou tendo aqui, gente. Eu estou pensando seriamente em aderir ao jejum mais acirrado aí, porque para melhorar, para desintoxicar, né? Nosso corpo acumula toxinas e a gente precisa fazer uma limpeza. E de que forma eliminar essas toxinas? Jejuando. Até daqui a pouco, não saia daí não. Que não perguntam se foi bom. Mulheres perdem a... Olá, estamos de volta. Esse é o último bloco com o palestrante, cientista alimentar e biólogo Tiago Rocha. Hoje escolhemos um assunto que diz respeito a todos nós, o jejum. E aí, mas as pessoas estão curiosas, querem saber, jejum intermitente. Jejum intermitente. O jejum, vamos falar do jejum. O jejum emagrece? Emagrece muito, mas tem que saber fazer, porque senão... Só falando do intermitente, que eu acho que... Bom, depois a gente vai fazer com as perguntas, né? Ô, Biga, coloca uma imagem aí que eu separei dos benefícios do emagrecimento. Tá jejum e emagrecimento em vermelho a imagem. Coloca aí, Biga, para nós, tá? O jejum, quando eu paro de comer... Ó, essa aí mesmo, obrigado, Biga. Quando eu paro de comer, o corpo entra em 3 processos iniciais. O primeiro, tá? Ele começa a queimar o açúcar. Tudo que for de açúcar no teu corpo, ele começa a queimar. Limpar. Aí tu não comeu, não tem mais reserva de açúcar, tem que ter energia. O que ele vai fazer? Vai entrar em outro processo, chama-se lipólise, que é a quebra das moléculas de gordura. Daí ele começa a queimar a gordura. Certo. Depois de 8 a 12, ele começa a queimar a gordura.
De 8 a 12 horas. 8 a 12. Ele começa a queimar já as gorduras do corpo. Certo. Depois, ele começa a queimar as proteínas, que já não é legal. Que é a proteólise. Mas já é uma coisa que, por exemplo, para renovação celular, perder proteína é interessante. Para quem faz academia e é bem fixado em não perder massa muscular, por isso que às vezes eles não deixam de comer tanto, comem bastante. Sim. Por quê? Porque eles têm um percentual de gordura baixa. Sim. Porque eles querem parecer o músculo. Para aparecer o músculo tem que ter um percentual de gordura baixo. Sim. Como eles não têm gordura para queimar, e o corpo entende isso, vai queimar A massa magra. A massa magra que eles não querem perder. Claro. Então, por isso que o fisiculturista, ou pessoas que fazem academia direitinho, não param de comer. Sim. Vai ganhar no músculo, mas vai intoxicar o corpo. Exatamente. Vai ficar doente do mesmo jeito. Então, tem que ter, sim, uma gordurinha, não tem problema nenhum, a não ser que tu for um esportista de fisiculturismo. Fora isso aí, cuidado para não ficar nesse negócio de não comer isso, não comer aquilo. Então, a proteólise já é mais perigosa para músculo, mas também não faz mal, ninguém vai morrer, ninguém nunca vai ficar num deserto arábico sem comer nada. Isso aqui é raridade. No dia a dia, quando eu queimo o açúcar, acabou o açúcar, eu começo a queimar as gorduras. E queimando as gorduras, eu emagreço. Perfeito. Então, o jejum, ele é perfeito para o emagrecimento. E o intermitente? Vamos lá. Então, o intermitente... Qual a diferença do jejum comum e do jejum intermitente? Isso, o jejum comum, tá? É porque o jejum é pessoal. Eu vou falar o científico, que eu sei que funciona 100%. Se eu faço um jejum só, não como sólido e água, ele é um ótimo jejum, é um jejum terapêutico. Sim. Esse aqui, tu pode fazer uma vez por semana, tranquilamente, de 24 horas. Jejum tem que ser de 24 horas. Fiz muitos jejuns. Ninguém vai passar mal, morrer, o diabetes abaixo. Isso tudo é mito. Acontece isso, como eu expliquei, por um mecanismo de defesa, por hábito. Mas tu te conhece. Então, se tu não consegue 24 horas na tua mente, ou tu sentir alguma coisa, faz de 12, no outro 16, vai indo até tu chegar ao 24. Eu posso chegar a fazer, eu posso fazer todo dia um jejum? Não precisa. Não há necessidade. Não há necessidade, por isso que eu estou falando. Se tu pega um de 24 horas, tu faz uma limpeza completa no corpo. Se tu não come, aí o negócio fica muito mais poderoso. E se eu puder fazer um de 24 horas uma vez por semana, é o ideal? Perfeito. Na verdade, esse jejum que a Cibele citou aqui, ele vai te prevenir de câncer, mas não é prevenir tipo, isso aqui é bonzinho pro câncer. Não, isso aqui dificilmente tu vai ter um câncer. Dificilmente tu vai estar acima do peso, dificilmente tu vai ter problemas com tireoide, dificilmente tu vai ter nenhum problema circulatório, tu vai morrer de velhinho e velhinha. O jejum é o melhor remédio que Deus criou. Muito mais que uma planta. É parar o corpo. O corpo são princípios biológicos. Mas aí tem uma coisa. Por exemplo, vou fazer o jejum de 24 horas, né? Como eu já fiz alguns anos atrás, já comentei contigo, foi um propósito, eu fiz durante 6 meses ou 9 meses, se eu não me engano, o jejum nas terças-feiras era de 24 horas. E é tão louco que os primeiros dias, as primeiras vezes, foi tudo certo. A partir do terceiro, quarto, eu já começava a delirar, sentir cheiro de bolo na vizinhança, e não tinha nem vizinhança. Sentia cheiro de bolo assando, sabe? O meu subconsciente... Tava voltando o teu paladar. Estava voltando, o teu paladar. E exatamente, eu estava recuperando o meu paladar sem saber. Né? Agora, eu, por exemplo, que sou hipertensa, né? Estou procurando aí fazer as curas extraordinárias através do teu livro, porém, ainda dependo de alguns medicamentos, né? E eu tomo 7 comprimidos antihipertensivos por dia. Então, me diz uma coisa, eu que faço uso desses medicamentos, eu fazendo um jejum, e eu tendo que tomar o remédio naquele dia, isso não vai atacar o meu estômago, Thiago? Isso, porque são drogas, né? Porque são drogas, fármacos são drogas. São drogas. Agora, a pressão, Cibele, a pressão é um conjunto de fatores. Não, isso a gente sabe, eu sei disso tudo. Porque não é só o antihipertensivo, tem o antidepressivo. E aí depois vem a rosuvastatina, que é para o colesterol. Então, dificilmente vai conseguir fazer um jejum aplicativo. Exatamente, é isso que eu preciso saber. Dificilmente vai ter que restaurar a saúde para depois fazer o jejum. Para depois fazer agora, esse tipo de agora jejum, pausas de 12 horas tu pode fazer. Com tu certeza, pode comer às 8 da noite.
E comer somente na manhã Estamos falando seguinte? por causa do teu estômago vazio que está recebendo droga Isso, pesada. é isso, do Não, medicamento. Porque por pressão, por falta de potássio, Nada. falta sódio, isso aí não tem isso problema não existe. nenhum. Não, isso não existe. Isso não vai existir. Isso não tem problema nenhum, Não né? tem problema nenhum, tá? Tá, e o que quebra jejum? Na verdade, o que quebra jejum é comida, mas o que não quebra jejum, O que não quebra? fisiologicamente falando, Certo. água e limão. Água e limão não quebra Não jejum. quebra. O limão não tem caloria suficiente para quebrar um jejum. Então, tu Eu pode posso tomar tomar água água com limão durante o dia. Se tu quiser fazer um jejum terapêutico, tu pode tomar água, ok? Certo. Vai fazer uma desintoxicação também, uma água boa, né? Não vai tomar uma água da torneira que é cheia Não, de tem que cloro ser e uma água coisa. mineral, até nem recomendável, gente, porque você sabe aí o problema que está dando a questão das águas. Florianópolis, por exemplo, acharam no Rio aí o vírus que está causando a virose em mais de 3 mil pessoas no município de Florianópolis, gente. É loucura. Olha, estava Então, lendo o que isso quebra sobre jejum ontem. é comida, mas água e limão não vai quebrar jejum. Próxima pergunta. Isso não tem problema. O que comer depois do jejum? Quer dizer, fiz jejum 24 horas. E agora? É não se delatar. Porque já imaginou? Eu não posso querer comer um boi pela perna, porque sendo que eu Vai estou estragar 24 horas jejuando, ai meu Deus, estou desesperada, preciso comer. E é muito louco, porque o corpo não reage dessa forma. Quando eu fazia o jejum de 24 horas, no outro dia eu não tinha aquela fome insana da primeira vez. É que depois de um tempo vai organismo regulando essa fome. E aí não vai ter tanta fome, tanta fome. E aí o que eu posso comer? Come menos. Come uma sopa, uma torrada, algo leve. Como, por exemplo, é que tem pessoas que fazem do meio-dia ao meio-dia. Eu gosto de fazer quando eu faço de 24 horas, é da sexta-noite ao sábado à noite. Só que é meio tentador, porque sábado à noite tu vai comer alguma coisa mais pesada. Então tem que tomar cuidado para te não estragar o teu jejum. Todo aquele princípio. Mas aí tu faz um pôr do sol até outro pôr do sol. No caso que eu sou né? adventista, mas Sim. quem quiser fazer do meio-dia ao meio-dia, é legal no dia que tu não trabalha. Legal. Porque às vezes tu vai te forçar mais o teu Isso. corpo, enfim. Gasta mais energia e de je- repente e- o corpo não está E ainda o princípio adaptado. do jejum não é só parar de comer, é também descansar o teu corpo, a tua mente, dar uma pausa para o teu organismo. Porque pausar é da natureza. Sim. Dormir é da natureza. Dormir é o jejum, eu descansei, eu parei, Claro. sabe? Quando eu paro, acontece essas E melhoras. quando a gente dorme, aí fica melhor, né? A gente tem mais condições de jejuar, porque estou dormindo. Tem gente que diz assim, eu vou dormir para não sentir fome. Então, assim, em jejum intermitente, que é Tá. esse jejum, o que eu sugiro? Isso. De 12 horas, tranquilo, é 12, fácil. 12 é Tu tranquilo. faz 4 refeições por dia, 8, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. A última às 8 da noite, às 20 horas, e você fica 12 horas até às 8 da manhã. Perfeito. Então, tu está descansando, numa pausa, teu sono vai ser melhor, tu vai começar a regular os teus hormônios, porque tu não vai estar trabalhando de noite, porque você sabia, né? Isso é o ciclo circadiano. Todo o organismo começa a parar depois que você dorme. O coração reduz as batidas, tudo reduz. Tudo. Aí você está com o estômago cheio, vai começar a funcionar pâncreas, funcionar fígado, entendeu? Estômago, no momento que era para estar dormindo. O sistema digestório fica ali trabalhando o tempo dormindo. todo e enquanto a E tu pessoa dormindo. dorme. Então, Isso à não pode, noite, né? existe uma regra básica de digestão. Temos quantos minutos, Sibete? 2. 2 minutos, tá. Regra básica de digestão, comer pouco à noite. Regra básica de comida, comer igual rei de manhã, almoçar igual príncipe e jantar igual mendigo. como plebeu, tá Não certo. tem preocupação nenhuma, não tenha com jejum. Jejum pode ser feito por qualquer pessoa. Posso passar meus contatos rapidamente? Deve. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, digita na internet, palestrante Tiago Rocha. Se você quiser conhecer a nova versão ouro do livro Curas Extraordinárias, os melhores tratamentos naturais do mundo, só digita na internet Curas Extraordinárias ou entre em contato com a nossa equipe. Sibeli, eu separei 3 pensamentos que eu queria que tu lesse para as pessoas que estão em casa. 3, tá? Tá, vamos Sobre lá. jejum. Platão. E citasse quem é. Tá. Parafraseando Platão, eu jejuo para uma maior eficiência física e mental. Para ficar mais inteligente. Comer quando você está doente é alimentar sua doença. Hipócrates. Jejuar um dia por semana ser-lhes-ia de incalculável benefício. É o que eu fazia há anos atrás e que eu pretendo voltar agora. E essa foi a grande Ellen White, né? Gente, jejuar um dia por semana ser-lhes-ia de incalculável benefício. Então, jejuar, o ideal seria uma vez por semana, 24 horas.
Tiago, querido, voltas aqui? Corra. Mês que vem tá de volta? Eu sou da casa. Tu é da casa, tu sabe que... Eu vou estar na TV Aparecida dia 8. Ah, que legal. Sou chique. Então, quando tu voltar, vai conhecer. Quando tu voltares, vem aqui? Vem. Show, fechou? Tamo junto. Gratidão, Tiago Rocha, gratidão a todos os telespectadores. Quem quiser adquirir o livro, esse eu não vou sortear, que é meu. Quem quiser adquirir, entre em contato com o Tiago Rocha. E quem sabe aí no próximo programa ele traz uns exemplares pra gente sortear aqui. Porque dá briga quando tem os seus brindes aqui, hein? O Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês um ótimo dia. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo programa, se Ele quiser. E Ele sempre quer, porque eu creio, nunca tenho dúvidas disso. Estou esperando vocês. Até lá.